eu trago o tema que é para se perceber que há uma série de ações, que não é só a questão do teto salarial, como é evidente, mas é uma necessidade de um controle económico-financeiro, de regras claras em relação a todas as competições profissionais. Porque as competições profissionais não são um mercado igual aos outros mercados. Ou seja, todas estas regras são todas muito bonitas para o mercado de shampoos. E eu, que tenho uma marca de shampoos, quero ter a cota de mercado máxima. O máximo são 100%. Os outros, Nem se que tenhas que falirem, investir para isso e que tenhas que perder dinheiro durante em uma alguns série de momentos anos. que perca dinheiro para conseguir isso. Ou de hambúrgueres, ou de outra coisa qualquer. No desporto, eu se não tiver adversários, se eu não tiver equilíbrio do outro lado, como tu estavas a dizer, agora ficam os clubes ingleses sozinhos, evidentemente que eu não vou ter a competição de sucesso. E esta é que é a questão. E, aliás, eu não vou buscar o futebol feminino na altura, mas essa foi uma grande discussão que tivemos lá dentro. Porque a questão tem que ser olhada pela parte esportiva e não só pela parte financeira. Ou seja, não é a parte financeira que vai resolver o problema da parte esportiva. Agora, a questão da credibilidade da competição. De tu teres, porque tens aqui patamares diferentes, de tu teres uma competição em que não há salários em atraso. Porque ninguém cumpre, porque não é justo tu chegares como chegavas em Portugal ao final de uma época, agora arranjam-se umas declarações e umas coisas, e os jogadores assinam algumas vezes documentos que nós sabemos que não são verdadeiros, enfim, aquelas coisas. Mas não há um controle eficaz de se dizer as tuas receitas correntes foram X, as tuas despesas correntes foram X, e tu tiveste um resultado de Y. Portanto, há uma outra situação Mas maior. isso resolve num país, Não. eventualmente, mas não resolve em termos europeus. O que acontece, não, o que acontece é que nós temos que Não perceber. resolve esse equilíbrio na Liga dos Campeões. Não resolve esse equilíbrio na Liga dos Campeões, mas olha, ainda ontem vi, por exemplo, o Sporting ganhar e estar neste momento numa posição à frente de muitas outras equipas, apesar de agora ter 2 jogos dificílimos, vai a Munique, depois recebe o Paris Saint-Germain, acaba em Bilbao, se não estou em erro, é assim o calendário. O Benfica a mesma coisa. Não vais mais longe, o Liverpool a perder como perdeu, não é? O Liverpool, por exemplo, há uma questão provavelmente emocional que está ali associada, que não tem a ver com uma questão financeira. E o Liverpool investiu 300 milhões em Sim, sim, jogadores. não tem a ver com dinheiro. Pronto, não teve a ver nada com dinheiro. Pronto. Mas é isso que ainda nos permite acreditar que não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Agora, o que eu estou a dizer é, Dinheiro, este não é só mercado, o tema vem nesta assim, este mercado é um mercado com regras muito especiais, muito sui generis, não é um mercado igual aos outros. E, portanto, o haver um entendimento mais alargado, eu também não sou favorável a que as coisas sejam colocadas de forma unilateral. Devem ser debatidas, abertas, transparentes, e quanto mais agentes tiverem, digamos que, chamada concertação, não é? É quase a concertação social aqui dentro, mas é verdade, porque há interesse de todos. Há interesse dos principais agentes, que são os jogadores, há interesse dos treinadores, há interesse dos investidores. E, portanto, este entendimento tem que existir para bem da modalidade. E depois há uma outra coisa. Quando se entra neste tipo de discussão, tem que se também discutir a forma, não é só o modelo de financiamento financeiro da competição, é o modelo de sustentabilidade da competição do seu ponto de vista desportivo. Como é que aparecem novos jogadores para chegarem a este patamar? Como é que nós temos que ser solidários e perceber que temos que ajudar uma determinada estrutura, porque são eles que nos formam os jogadores para chegarem cá acima.
Mas eu já lá ia chegar, porque primeiro queria falar das duas notícias que aconteceram esta semana. Uma delas foi a vitória da Paramount nos mercados inglês e alemão relativamente ao próximo quadriénio de Liga dos Campeões. A Paramount comprou os direitos da Liga dos Campeões para o quadriénio 2027-2031 em Inglaterra e na Alemanha, sendo que a Paramount não é um canal de televisão, não é? E nós, neste quadriénio, só para que possamos ter a noção, a Liga dos Campeões em Inglaterra vai ser vista através daquilo que a Paramount decidir fazer, que ainda não se sabe o que é que vai ser, e da Amazon Prime, que vai continuar a ter, na Prime Video, vai continuar a ter a primeira escolha de todas as jornadas. Na Alemanha, igual, Paramount mais Amazon Prime com primeira escolha. Em Itália, a Paramount foi a jogo, mas não ganhou, forçou a Sky a subir a proposta, e isto levou a que a Sky mantivesse os direitos da globalidade, sendo que a Amazon Prime, na Prime Video, também tem primeira escolha. Em Espanha continua na Movistar, em França continua na Canal Plus. E o que é que isto nos diz? Fala-me aqui de uma ofensiva E o valor das... subiu. O valor subiu. 37% em Inglaterra, 40% na Alemanha, 30% em Itália, 14% em Espanha, manteve-se na França, e manter o valor em França é uma vitória, porque, se bem nos lembramos, aquilo que aconteceu em França foi a Liga ter que avançar para a criação do seu próprio canal de distribuição, porque deixou de haver canais com dinheiro para pagar os direitos. Bom, isto fala-nos de uma ofensiva dos canais de streaming que a UEFA, tal como a FIFA, achou que poderia transformar numa espécie de negócio global, isto é, a expectativa que havia para não este campeonato do mundo. Deixa-me só dizer isto. Mais do que ofensiva, eu acho que a coisa deve ser colocada mais ao contrário, ou seja, um incentivo da UEFA. Sim. Era o que eu ia dizer. A UEFA e a FIFA tinham a expectativa de, neste quadriénio de Liga dos Campeões, e não já neste Mundial de 26, mas no Mundial de 2030, que, vamos lembrar-nos, é aquele que nós vamos organizar juntamente com Espanha e Marrocos, de conseguir fazer um negócio para o streaming global, isto é, de conseguir vender. Como é que isto funcionaria? Vamos imaginar uma Netflix, uma Prime Video, uma dessas grandes companhias de streaming, comprar para o mundo inteiro e fazer, e todos nós termos que ver naquela plataforma. Ora, tanto quanto se percebeu, já por aquilo que aconteceu no próximo quadriênio... Isso foi o que a DAZN fez no Mundial de Clubes. Não, isso foi diferente. Não, foi um bocadinho diferente. O que a DAZN fez no Mundial de Clubes foi, não havia ninguém para comprar, e havia ali 1.000 milhões de euros, e então resolveu-se a questão. Do ponto de vista do consumidor foi exatamente igual. Sim, do ponto de vista do consumidor foi igual. Do ponto de vista do consumidor foi igual. Do ponto de vista do negócio, não, isso foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. O que é que aconteceu? Aconteceu que a UEFA já percebeu que não é melhor vender assim, que é melhor vender para cada mercado em separado, porque fez muito mais dinheiro, tanto que os valores cresceram. Qual é que é o problema, e isto visto da nossa perspectiva, nós, mercado pequenino, 10 milhões de alminhas que aqui estão, e cada vez vão tendo menos dinheiro para pagar, é que os mercados pequenos não têm estes valores. E isso é o que nos diz a segunda notícia da semana, que é a notícia da rescisão do contrato entre a DAZN e a Liga Belga, ou melhor, a tentativa de rescisão do contrato por parte da DAZN para a Liga Belga, porque a DAZN comprou, estava na expectativa de conseguir revender aos canais de televisão e não conseguiu chegar a acordo com ninguém. E isto, porquê? Porque não há dinheiro. Porque a Bélgica, tal como nós, é um país com um mercado pequeno, onde as pessoas, aqueles que ainda pagam para ver, porque cada vez mais há pessoas a reagir ao absurdo que custa ver futebol, é verdade, pela pirataria, aqueles que ainda pagam para ver não chegam para sustentar aquilo que são as necessidades do mercado. E isto, do meu ponto de vista, a nós, portugueses,
que gostam de futebol e que ainda vão pagando para ver futebol, é um problema porque estamos neste momento, lá está, e daí eu chegava agora à tal conclusão, estamos ainda sem acordo para o próximo Campeonato do Mundo. E vocês perguntam, mas será possível que não vejamos? Eu acho que não vai ser possível, obviamente vai acontecer alguma coisa daqui até lá, seja a FIFA baixar e quando chega ao fim os mercados mais pequenos acabam por facilitar e vender por menos, e eu acho que os nossos canais também estão a jogar muito por aí, estão à espera que... Como? Jogam sempre nisso, não podem jogar em mais nada. Sim, ou então acabará por acontecer alguma coisa, ou o governo chega-se à frente, ou enfim, alguma coisa há de acontecer e pelo menos o governo chega-se à frente, já não existe. Isso já não existe. Não sei se chega ou não chega, não sei se é assim ou não é. De negociação de direitos, tu sabrás 1000 vezes mais do que eu só sei o que me vão dizendo e o que vou lendo, nunca comprei nem vendi, de maneira que gostava de te ouvir sobre isso e gostava de ouvir o Zé também, mas sobre aquilo que é o novo panorama da negociação de direitos a nível global, que é uma coisa que era o futuro e afinal parece que já não vai ser, e isto vai dar lugar à manutenção do mesmo, mas com uma diferença é que os grandes mercados vão ser, como em tudo o que é liberalismo, aliás, os grandes mercados vão ser cada vez mais beneficiados e os pequenos mercados vão ficar, como sempre, a definhar.